Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos 10. Vamos estar lendo os versos 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou me ouvindo. É horrível. Marcos 10, 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele é Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, reunidos, para, Senhor, sermos edificados pela tua palavra. Fala conosco, me ajuda a expor o texto, e que tu possa dar também, Senhor, entendimento ao teu povo, que na medida que for sendo exposto, possa também, Senhor, passar pela mente e cair no coração. Fala conosco esta noite. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei você que tem filho pequeno ou que já teve filho pequeno e que agora são grandes, se você tinha o hábito, eu pelo menos tinha lá em casa, de assistir muitos desenhos animados com minhas meninas da Bíblia. Aí, inevitavelmente, a gente tem o hábito de infantilizar algumas histórias da Bíblia. De tanta gente assistir com eles, a gente começa a infantilizar. Por exemplo, Davi e o gigante Golias. A gente só consegue ver naquela ótica de desenho animado, né? Sansão, esse tipo de coisa. E não é diferente com o cego de Jericó. E quando Deus me levava a meditar, eu vou meditar no cego de Jericó, eu já assisti tanto com as meninas gostavam tanto lá em casa. Mas é interessante que quando você começa a estudar, a ler a história, a gente vai ver que a história do cego de Jericó, ela traz verdades profundas sobre o Evangelho. Primeira coisa que a história do cego de Jericó nos traz é que a pior cegueira do ser humano é a espiritual. Irmãos, o nosso problema não é a Covid. O nosso problema não é a gasolina que está subindo demais e a carne. O problema do ser humano é a cegueira espiritual. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter instrução, ele pode ter sobrenome, mas se ele for cego espiritualmente, ele é a pessoa mais pobre desse mundo. Segunda coisa, nós corremos o risco de estarmos seguindo Jesus, mas continuarmos na escuridão. Terceira coisa, o Evangelho faz com que caminhemos na luz. Verso 46 diz assim, vamos ler de novo. E foram para Jericó.
quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. A história do cego Bartimeu, ela vai estar nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Se nós lermos os 3 evangelhos, a primeira leitura, a primeira ideia que nós temos é que vão existir pontos divergentes, mas não é isso. O que a gente precisa entender é que, quando a gente lê Marcos, o Evangelho de Marcos vai dizer, dentro dessa história, que havia 2 cegos. Mas a gente leu Marcos aqui, e aqui está dizendo que era Bartimeu. Mas quando nós lemos Marcos, Marcos também não diz que havia apenas um cego. Ele vai falar de Bartimeu. Então, isso não é uma contradição. Provavelmente, o nome de Bartimeu, no livro de Marcos, ele se sobrepôs, talvez por ele ser mais conhecido. Inclusive, Bartimeu não era o seu nome, porque Bartimeu, em aramaico, significa filho de Timeu. Talvez Marcos registra Bartimeu, talvez pelo fato dele ter clamado mais alto. Isso é uma suposição. Quando você lê Lucas, que vai falar da mesma história do cego Bartimeu, Lucas vai dizer que Jesus entrava em Jericó. Mas quando a gente lê Marcos, vai dizer que Jesus saía de Jericó. Aí a gente vai dizer, a Bíblia é contraditória. Não, não é. Havia 2 Jericó. A Jericó antiga, que foi aquela que foi invadida por Josué e que vivia em ruínas. E existia também a nova Jericó, que tinha sido construída por Herodes, que ficava bem ao sul da cidade velha. Ou seja, aparentemente, é isso que os comentaristas vão dizer, provavelmente o milagre aconteceu entre a divisa da velha e da nova. Então, quando Jesus estava saindo de um lugar, ele estava entrando em outra. Então, não existe contradição. Está claro? Vamos lá. O verso 46 vai dizer, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, nós já entendemos aqui, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo. Marcos agora vai falar do personagem principal desse texto que nós lemos. Vai dizer, irmãos, que Bartimeu, além de cego, era mendigo. Eu sei que isso não acontece conosco, mas se pudéssemos escolher uma deficiência, eu tenho certeza que se Deus chegasse para nós e dissesse assim, você vai ter uma deficiência, qual você escolhe? Com certeza não seria a visual. O cadeirante, ele tem limitações? Tem, é claro que ele tem limitações. Mas nós podemos perceber que o cadeirante ainda dá para viver uma vida mais ou menos normal. Hoje tem carro adaptado. O cadeirante pode exercer trabalhos administrativos. Então talvez nós escolhêssemos ser um cadeirante. Talvez nós escolhêssemos ser um surdo. Surdo tem limitações? Tem. Mas surdo dá para trabalhar. Eu sempre faço feira no açaí. E todo mês eu esqueço que a moça que pesa as verduras é surda. Aí eu vou perguntar a ela, e todo mês ela faz para mim. Aí eu lembro que ela é surda. Mas ela está lá, ó, pesando as verdurinhas dela, ganhando o sustento dela. Ela está lá trabalhando. A gente vê pessoas que foram mutiladas, às vezes um braço, uma perna. Esses dias eu via um jovem sem uma perna, completamente sem uma perna, na praia, de sunga, tomando banho de praia. Que maravilha, irmãos.
Então, existem deficiências que têm limitações? Tem. Mas dá para levar uma vida mais ou menos. E cego? O cego, ele é completamente dependente. O cego, ele vive na escuridão. Aqui estava dizendo que Bartimeu vivia na escuridão. E além de cego, era mendigo. Uma coisa é ser cego, como era o filho de Roberto Carlos. E uma coisa é ser cego e, além de cego, mendigo. Bartimeu não tinha do que viver, não tinha o que comer, não tinha onde morar. Vivia assentado à beira de um caminho, à mercê da própria sorte. Vivia à beira do caminho, jogado, sentado, esperando alguém passar e dizer a ele o que estava vendo. Irmãos, que situação triste. Eu quero dizer para você que é essa situação de quem não é alcançado pelo Evangelho. Era assim a minha situação antes de conhecer o Evangelho. Era assim a sua situação antes de conhecer o Evangelho. Você era cego, você era mendigo, você vivia à beira do caminho, você vivia de ouvir as vozes das pessoas que passavam, você vivia a própria sorte. Nós éramos cegos e miseráveis. E mais, nós corremos o risco de estarmos na igreja e Cristo falar para nós o que falou ali em Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu é infeliz. Sim, tu é miserável, tu é pobre, tu é cego e tu é nu. Paulo, em 2 Coríntios 4,4, vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, um homem sem Deus, ele é completamente cego. Irmãos, o que é que faz um homem parar um carro ali na rua João Suassuna, para o carro para um travesti entrar, e o travesti entra para satisfazer todas as suas luxúrias, se não for cegueira? O que é que faz um jovem desperdiçar toda a sua juventude, todo o seu vigor, toda a sua força, com os prazeres transitórios desse mundo, se não for uma cegueira espiritual? O que é que faz uma mulher ser fútil, valorizar o exterior, investir somente em si mesma, se não for cegueira espiritual? O que faz o ser humano juntar, acumular, se quando ele olha no espelho, ele está cada dia mais velho, e ele está caminhando para a morte, e ele não tem Cristo? O que é que faz isso, se não for cegueira espiritual? O que é que faz multidões de pessoas seguirem uma falsa religião, seguirem os falsos profetas, se não for cegueira espiritual? Bartimeu era cego e mendigo. Verso 47 e 48. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, para mim, esses são os melhores versículos dessa história. Vamos entender. Bartimeu era cego fisicamente, mas não era da alma. Vamos entender por quê? Eu acho esse texto fantástico. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, Efésios 1:18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, que metáfora linda. Paulo está dizendo que o nosso coração tem olhos. Que o nosso coração tem olho. Que a gente pode ver determinadas coisas através do nosso coração. É isso que ele está dizendo. A Bíblia vai dizer que
quando ele ouviu numerosa multidão, pensa bem, multidão já é muita gente. Imagina numerosa multidão. Era muito mais daquilo do que a gente estava pensando. Aí talvez você pense, Janeide, por que numerosa multidão? A gente precisa entender aqui que nesse contexto, irmãos, estava perto da Páscoa. E pela lei, todo homem, a partir de 12 anos, ele era obrigado a assistir à festa da Páscoa em Jerusalém. Então, todos os homens daqueles arredores estavam indo para Jerusalém. Até porque Jericó era a última cidade até chegar em Jerusalém. Aproximadamente 25 quilômetros, como daqui para a Esperança, mais ou menos. Então, ele escuta... Eu acho que talvez o falar alto daquelas pessoas, o andar rápido daquelas pessoas, e ele estava ali e ele pergunta o que é que está acontecendo. É agora que eu acho fantástico. Eles dizem o quê? É Jesus o Nazareno. Mas é assim que ele clama? Não. Ele escuta, é Jesus o Nazareno, mas quando ele vai clamar, ele diz, Jesus, filho de Davi. Irmãos, faz toda a diferença. As pessoas que não queriam reconhecer Jesus como Messias, as pessoas que queriam dar um termo pejorativo a Jesus, as pessoas que queriam dizer assim, isso é somente um homem, filho de Maria, filho de um carpinteiro chamado José. Esse homem nasceu ali, olha, numa aldeiazinha da Galileia, pequenininha. Isso é Jesus, o Nazareno. E é isso que chega aos ouvidos dele, mas não era isso que estava no coração de Bartimeu, porque Bartimeu, quando vai clamar, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que era que Bartimeu estava dizendo? Jesus, tu és o Messias. Jesus, tu és o Salvador. Jesus, tu és o nosso resgatador. Isso faz toda a diferença. Nós não clamamos pelo Nazareno. Nós não clamamos por um homem simples. Quando nós clamamos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso faz toda a diferença. Nós clamamos porque Ele é o nosso resgatador. Nós clamamos porque Ele é o nosso salvador. Nós clamamos porque Ele derramou na cruz do Calvário sangue por nós. Ele veio buscar o pecador que estava perdido. E quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos um homem comum. Nós vemos o homem, mas nós vemos o Deus. Nós vemos aquele que pagou todos os pecados por nós. Quem disse isso a Bartimeu? E eu sei, só sei que ele chamou. Só sei que ele clamou. Isaías 11:1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Irmãos, Bartimeu viu o que Anás e Caifás não conseguiu. Bartimeu viu o que aquela multidão não conseguia ver. As nossas igrejas estão cheias de multidões atrás do Nazareno. Ainda não perceberam que quem se apresenta para eles é Jesus, o filho de Davi. E que maravilha! Ele ouviu falar do Messias. Lembre-se, ele não via. E ao ouvir foi gerado no seu coração fé e ele creu. É essa fé que vai salvar, é essa fé que vai curar. Cristo cura, mas primeiro tem que ter a fé salvífica. E ele creu, irmãos, e que lindo. Se você tivesse a oportunidade de Jesus passar por você, o que você falaria? Bartimeu era evangelho puro. Sabe por quê? Porque quando ele clama, ele não vai dizer, me ajuda que eu sou cego.
Me dá uma cesta básica, Jesus. Ele diz: misericórdia e compaixão. Evangelho é misericórdia e compaixão. Misericórdia é quando nós tínhamos algo a pagar e alguém tinha o poder de exigir de nós o nosso pagamento, mas exerceu misericórdia sobre as nossas vidas. Compaixão é quando alguém olha para a nossa situação e se compadece. Ele tinha plena convicção que o Messias, ele tinha o poder de dar misericórdia e compaixão. J.C. Ryle vai dizer: qual é o começo de toda fé salvadora, senão a aventura de uma alma aflita que se atira nos braços de Cristo. Irmãos, clame por misericórdia, clame por compaixão. Se diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha situação. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia das minhas emoções. Senhor, tu me conheces, tem misericórdia de mim. Bartimeu não viu os milagres, não viu a face do Senhor, mas ele creu que ali estava o Salvador. Irmãos, nós não vimos Cristo, nós não andamos com Cristo, mas nós precisamos confiar nas suas promessas e entregar as nossas vidas a Ele sem duvidar. E temos problemas? Temos dias difíceis? Temos, mas quando nós dizemos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor se levanta, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor e Ele não nos desampara. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quantas vezes que eu digo a Deus assim: Senhor, tem misericórdia dessa situação, nunca mais eu faço, aí eu me pego fazendo de novo. Eu digo: Senhor, eu estou aqui de novo te pedindo misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu conhece a nossa estrutura. Tu sabes que tem coisas que a gente não suporta. Senhor, tem misericórdia. Aí, irmãos, a misericórdia do Senhor vem de uma forma maravilhosa nas nossas vidas. E nos dá mais combustível para caminharmos mais. E nos aviva com relação a determinadas coisas. E nós nos animamos e renovamos as promessas que Deus tem para nós. Clame: Jesus, tem misericórdia de nós. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer também que a multidão queria o calar. Bartimeu foi persistente. Lembre-se, Jesus estava fazendo a sua última viagem. Ele estava indo para Jerusalém para ser sacrificado. Bartimeu não ia ter outra oportunidade. Era a última chance. E quando ele grita, quando ele clama, o que é que ele encontra? Oposição. Nunca vai faltar pessoas para nos dizer: olha, eu acho que é cedo demais. Olha, eu acho que é tarde demais, não dá não para você fazer isso. Você já está ficando velho, olha para trás aí. A hora agora é de juntar, a hora agora é de armazenar, a hora agora é de se preparar para o futuro, porque a gente tem que se preparar para o futuro. Sempre vai existir pessoas dizendo isso. E que dó nosso, que às vezes são os próximos. Que dó, às vezes, é o de dentro de casa. Está gastando tempo, isso é perca de tempo, não adianta. Já está esses anos todos fazendo a mesma coisa e não tem retorno, e não tem reconhecimento. Deixa isso para lá.
E a gente começa a ouvir, a gente começa a ouvir, a gente começa a desmoronar. E a gente esquece daquilo que Deus tem para nós. Sempre vão existir pessoas para dizer, não precisa orar tanto. Não precisa estudar tanto. Nós temos incentivos para o secular. Gente, é impressionante. Diz que estás fazendo uma pós no secular. As pessoas ficam, ai, que bênção. Mas quando a gente diz que está fazendo alguma coisa para o Senhor, quando a gente diz que está investindo as coisas para o reino, tudo é mais difícil. Bartimeu se calou. A gente precisa entender, irmãos, que muitas coisas nas nossas vidas é um teste da nossa fé. Sabia disso? Bartimeu não se importou com a multidão que estava dizendo a ele que parasse. Sabe por quê? Porque a dor era dele. A cegueira era dele. Por isso que ele não deixou de clamar. Não deixe de clamar. O marido é seu. O filho é seu. A doença é sua. O problema é seu. Não deixe de clamar, porque para Deus nada é impossível. Verso 49, 50. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram. Então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Mesmo clamando, mesmo sendo persistente, quem nos chama é Cristo. É Ele que tem misericórdia. É por Ele, é através dEle. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu fez foi deixar a capa. Para a gente é normal uma capa, mas, irmãos, para um mendigo, a capa, ela é bombril, ela serve para tudo. A capa para um mendigo, ela serve de cobertor, ela serve de travesseiro, ela vai contra o sol. E quando eu estava vendo, assim, fazendo isso, eu estava me lembrando, quando você passa ali pela Cracolândia, em São Paulo, é a coisa mais horrível que alguém pode ver aqui nesse mundo. E é justamente dessa forma que eles andam. Eu não sei se é porque eles sentem frio, mas todo drogado é com um cobertor. Aí tem uns que é na cabeça, tem uns que é enrolado, tem uns que é dormindo no chão. Mas a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Bartimeu fez foi o quê? Abriu mão daquilo que possuía. Abriu mão da única coisa que ele possuía. Nós queremos ir a Cristo com as mãos cheias de coisas. Nós não queremos deixar aquelas coisas que nós ganhamos, que nós adquirimos quando nós éramos cegos, quando nós éramos mendigos. Você pode ver que todo mendigo anda com um saco velho, cheio de pedra, é tampa de caçarola, é o que você pode imaginar. Isso era eu e era você. A nossa bagagem era podre. Nós só tínhamos coisas que não prestávamos. Aí Cristo, quando nos chama, muitas vezes nós vamos cheios de cacareco. A gente precisa abrir mão. A gente precisa soltar. A gente precisa deixar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Bartimeu fez foi deixar a capa. Muitas vezes a gente tem clamado pouco, irmãos, porque a gente precisa deixar algumas coisas para trás.
Às vezes é a nossa arrogância, é a nossa autossuficiência. Às vezes são coisas, são pessoas. Mas a Bíblia vai além. Além de deixar a capa, Bartimeu deu um salto. Você já viu algum cego andando? Ele anda dando salto, irmãos? Como é que o cego anda? Ele anda tateando porque ele não está vendo. Mas a Bíblia diz que prontidão. Bartimeu não adiou, Bartimeu não duvidou. Bartimeu disse: o Messias está me chamando. Eu preciso ir porque essa voz é irreconhecível. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Interessante que Jesus, quando foi curar o paralítico, Jesus pergunta assim: queres ser curado? Só que para Bartimeu a pergunta é outra. Irmãos, por que essa pergunta? É porque Cristo não sabia? Cristo sabia. Mas ele queria ouvir o que estava no coração de Bartimeu. Porque se Bartimeu dissesse assim: Senhor, eu quero esmola. Esmola todo mundo dá, irmãos. As multidões que estão enchendo as nossas igrejas estão atrás de esmolas. Estão atrás de muletas. Estão atrás de coisas para amenizar a sua dor naquele momento, naquelas circunstâncias. Está com problema financeiro, vem para a igreja. Quer casar, vem para a igreja. Isso são esmolas diante daquilo que Cristo pode fazer por nós. Cristo pode fazer muito mais. É vida eterna, é cura de alma. E ele pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E os comentaristas vão dizer que talvez Cristo quisesse saber o que estava no coração dele. É esmola, esmola qualquer pessoa pode dar. E o pior, esmola só serve para hoje. Amanhã você vem de novo. Se não tomar da água da vida, vai vir para o poço todo dia. Porque a única que mata a sede é aquela que sai da fonte da água viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esmola qualquer um pode dar, mas cura só Ele. Às vezes o seu problema não é aquilo que você está vendo exteriormente, irmão. Às vezes aquilo que te atormenta, que te traz problema, é que você precisa curar a sua alma. Às vezes você não para em emprego nenhum, porque você é de difícil relacionamento e não se submete a ninguém. O que é que está faltando você pedir? Jesus, me cura. Me faz manso, me faz submisso. Às vezes é um casamento que não dá, que não bate. Sabe quando não bate? Aquelas peçazinhas assim que do quebra-cabeça que não bate, não vai bater nunca. Enquanto você não reconhecer que o problema está em você. Olha que maravilha se você dissesse assim: Jesus, o problema do meu casamento está em mim e não no meu marido. Aí se teu marido dissesse assim: Senhor, o problema do meu casamento não é minha esposa, sou eu. Olha que maravilha. O que está faltando é cura. O que está faltando é conhecer a verdade, é conhecer a palavra. E essa palavra, como disse Paulo lá em Tito, vai nos educando. Mas você quer esmola. Você teima em querer esmola. Aí vamos para as 7 semanas. Vamos para a quebra de maldição. Vamos para o culto derrubando os gigantes. Quando o problema, falta cura.
Irmãos, não sou contra psicologia. Minha filha está terminando psicologia. Sabe quantas vezes terapia vai resolver tua ansiedade, tua ganância por dinheiro? Nenhuma. Sabe quantas vezes terapia vai resolver o vazio que está no teu coração? Nenhuma. Se a suficiência que se chama Cristo não entrar. Não estou dizendo que você não vá, não. Vá que minha filha está pressando, que ela está desempregada. Vou dar o telefone dela. Não adianta. Eu lembro que na consciência cristã, Helenivação, bam da psicologia, mulher preparadíssima. Ela atende no Hospital das Clínicas. Eu nunca vi tanta gente numa palestra daquele jeito. E sabe como foi que ela terminou? Está tomando remédio? Não deixe de tomar, não. Está fazendo terapia? Não deixe, não. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Ansiedade é pecado. E só quem entra na tua alma é Cristo. Acabou-se. O que queres que eu te faça? Jesus nos pergunta todo dia. Ele só quer que a gente diga assim: Senhor, tudo. Faz tudo, Senhor. Faz tudo. Porque o teu tudo precisa ser o meu tudo. O problema é que o teu tudo, Senhor, não está sendo o meu tudo. Que queres que eu te faça? Tudo. Aí ele vai dizer: mestre, esse cego Bartimeu é o cabo bom, é o cabo crente. Irmãos, essa palavra mestre, quando vai para a hebraica, é Senhor. A única pessoa que usou essa palavra foi Maria Madalena na ressurreição. Está lá em João 20:16. Aí ele diz: mestre, olha que coisa linda. Que eu torne a ver. O que é que você entende? Nós não somos analfabetos funcionais. Que Bartimeu alguma vez viu. É isso que eu entendo. Se eu estiver errada, você me repreenda aí, pastor. Mestre, que eu torne a ver. Sabe o que era que Bartimeu estava dizendo? Senhor, me devolva aquilo que eu não tenho mais. Me devolve aquilo que eu não sinto mais. Me devolve aquilo que eu não desejo mais. Ah, irmão, se a gente pedisse para Jesus devolver a nossa visão espiritual. Ah, se a gente pedisse para Jesus devolver o nosso primeiro amor, aquela devoção por Ele, o apego ao céu. Quando a gente foi chamado por Cristo, a gente tinha prazer de vir à igreja, a gente tinha prazer de ler a Bíblia, a gente tinha projetos voltados para o reino, a gente não trocava por nada. Ah, se a gente pedisse ao Senhor: Senhor, devolve o amor do primeiro amor, devolve o zelo do primeiro amor. Irmãos, nós temos essa tendência, sabe, dos anos irem passando e a gente vai, olha, quando a gente olha, a gente está um crente secularizado. A gente troca o nosso domingo pelo jogo do Campinense. A gente troca o nosso domingo por uma ida ao shopping. Eu não estou dizendo que você não vá para o shopping, não, que eu vou. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente troca. Porque o secularismo, o materialismo, as preocupações desse mundo têm nos tornado cegos. E nós não pedimos mais a Cristo: devolve a nossa visão espiritual. A gente está como Geazi. Eliseu, o rei da Síria, programava pegar Israel. Eliseu mandava recado: diga ao rei que não passa por aquele canto não, que tem uma emboscada lá. Aí o rei disse: quem é que está dizendo isso? É um profeta chamado Eliseu. Eu vou matar hoje, eu vou prender hoje. Geazi, quando olha, irmãos, o exército da Síria, é para correr, é para ter medo.
chega lá e diz: Eliseu, vem aí uma multidão, um exército contra nós. Eliseu diz: maior é o que está em mim do que o que está neles. Só que Geazi olha e vê. Eliseu ora, aí o que é que a Bíblia diz? E Deus abre os olhos espirituais de Geazi. E Geazi vê carros de fogo em volta de Eliseu. A gente precisa voltar a isso nas nossas adversidades. Deus precisa abrir os nossos olhos, que a nossa guerra não é pelo nosso braço. O tempo faz com que a gente acredite que a força está em mim, que a força está no que eu estudo. Não estou dizendo que você não estude, que a força está no que eu leio, que a força está... Não, a nossa força está no nosso Senhor dos Exércitos. Abra os nossos olhos, Senhor, nós precisamos abrir. Se a gente pedisse: Senhor, devolve. Jonathan Eduardo disse: ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Então, irmãos, a gente chega à conclusão de que existe cego pior do que Bartimeu. Existem cegos que não querem ver. Tem coisas que a gente não quer ver. Tem coisa que o nosso coração nos cega. Existem cegos que vêem uma coisa e enxergam outra. Existem cegos que enxergam a cegueira dos outros e não a própria. Todo mundo tem problema, menos eu. Ninguém ama, só eu amo. Está todo mundo no inferno, só eu estou no céu. E infelizmente, existem cegos que não permitem que os outros vejam a multidão. Às vezes é um cego guiando outro cego. E o que é que Jesus disse? Que quando um cego guia outro cego, os dois vão para onde? Para o buraco. Verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. A tua fé te salvou. Irmãos, fé em quem? Não foi no Jesus Nazareno não, viu? Foi no Jesus filho de Davi. Essa fé salvífica. Bartimeu acreditou na misericórdia e no poder de Deus. Houve cura física? Houve, mas também houve espiritual. Jesus levou Bartimeu das trevas para a luz. Que final lindo. Tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aquele homem mendigo que vivia ali levando poeira, sendo talvez pisado, sendo talvez ignorado, que vivia esperando as vozes das pessoas. As pessoas era quem dizia o que ele deveria fazer, para onde era que ele ia. Ele agora vê e ele agora segue Cristo. Antes ele era guiado por muitos, agora Jesus era o seu guia. Nós muitas vezes estamos na igreja, mas nós estamos sendo guiados por as vozes do mundo. Nós não estamos nos guiando pela voz de Cristo. Nós estamos permitindo, como nós estamos cegos espiritualmente, quem está ditando como nós vestimos, como nós falamos, como nós educamos nossos filhos, não é a voz de Deus, é a voz do mundo. É muito triste isso. E a graça de Cristo tornou aquele homem seguidor. Paulo em Romanos 8,14 vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ninguém segue Cristo às cegas. É impossível. Se você ainda é cego espiritualmente, você está seguindo qualquer pessoa, menos Cristo. Interessante que ele podia ter voltado para casa. Não é verdade? Ele não podia ter dito: olha, eu agora estou vendo. Mas a gente não sabe se ele tinha família, a gente não sabe. Bartimeu agora era testemunho do poder e da misericórdia de Cristo. Ele não só ouvia falar,
os seus olhos estavam abertos. Aí, para terminar, um comentarista puritano diz assim: a melhor evidência da iluminação espiritual é uma adesão constante e inseparável a Jesus Cristo como nosso Salvador. Houve uma menina no século passado chamada Fanny Crossley, uma americana. Com 42 anos, com 42 dias de nascida, ela teve uma inflamaçãozinha nos olhos. E o médico botou uma medicação errada e ressecou as suas retinas. E ela cegou. E ela era conhecida pela sua doçura. Ela morreu aos 92 anos. Escreveu mais de 4.000 hinos, muitos hinos da harpa foram escritos por ela. E perguntaram a ela assim: Fanny, você nunca pediu para Jesus lhe curar? E ela deu duas respostas. A primeira, ela disse: nunca pedi para ver. Talvez, se eu enxergasse, esquecesse do invisível e focasse mais no visível. A segunda resposta: nunca pedi para ver, porque eu tenho certeza que quando eu estiver na glória, o primeiro rosto que eu verei é do meu Salvador. Que maravilha, irmãos. Senhor, que eu torne a ver. O projeto Sola tem uma música que diz assim: ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. O grupo Logos tem um louvor que diz assim: o Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Que queres que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.